Bom, a gravação começou, então, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? O meu fone para ouvir está muito ruim, mas eu acho que o áudio pelo menos ainda está saindo direito. Estão me ouvindo direitinho? Então, gente, como eu falei, nós já completamos nosso conteúdo e agora eu estou à disposição nessas semanas que faltam para a gente poder tirar dúvida, resolver exercícios, tá bom? Está aberto ainda o período da primeira prova, então se alguém não respondeu a prova e tem dúvida da questão da primeira prova, que é sequências IPA, se querem exercícios sobre IPG, do livro, sei lá, do Enem, de algum lugar que vocês viram, a gente pode usar esse momento para isso, tá? Agora, na verdade, vocês escolhem comando e a gente vai seguindo conforme a necessidade, tá bom? Tem algum específico, Letícia? Campo do Paz? Eu acho que talvez até do passe seja mais interessante, né? Não sei eu não sei quando é a data, mas se não foi, tá para acontecer, né? Ok. O Enem eu até conheço o site, né? Esse do PAS eu não conheço, não. A prova desse ano já aconteceu? Desse ano do pessoal do primeiro ano? Vocês se inscreveram? Vão fazer? Para quem mora aqui do lado de Brasília, é uma boa, viu? É importante, sim, muito importante o Enem. É, claro, porque você pode ir o Brasil todo, mas a UNB é aqui do lado, né? E quem pode fazer, claro, é uma chance a mais de entrar na UNB, né? Que é um lugar muito bom e mais perto de casa nesse sentido, né? Então, Letícia, você que está focada no Enem, é, tem alguma questão? Você viu lá de sequência, de progressões, ou mesmo, sei lá, eu preferiria nesse momento de sequência e progressões, porque a gente ainda tem, assim, tá aberto o período de prova e tudo mais, mas pode ser de conteúdo que a gente viu ao longo desse ano, né? Vocês vão ver nos anos seguintes que é difícil, não, assim, tem conteúdo que precisa ser explicado para responder a questão, né? Eu. Deixa eu fazer um merchan aqui com vocês, então, rapidinho. Eu vou partilhar minha tela aqui. Já, alguém pode falar no microfone se vocês estão vendo a tela? Estamos. Olha só, então assim, eu ponho aqui, vocês já devem ter visto que eu coloco lá exercícios para vocês no canal do YouTube que eu tenho, certo? Eu tenho aqui uma seção com algumas questões do Enem, tá bom? Então, assim, depois, claro, quem for estudar, porque aí os conteúdos, por que que eu não fico? Tem 35 vídeos, 35 questões resolvidas aqui até agora. Muitas do ano de 2019 até.
Mas assim, não são conteúdos só do primeiro ano, então é conteúdo geral, tá bom? Então depois dê uma olhadinha lá se está focado no Enem, né? Fica a dica, né? O Gesiel também faz uma coisa parecida, não sei se o Gesiel dá aula para vocês, de física, ou não? Sim. Então, ele, não sei se ele já comentou com vocês, mas ele faz isso também, tá bom? Ele tem questões lá. Bom, como eu disse, eu tô, olá, pessoal. Eu tô pela ordem de vocês. Se ninguém tem nenhuma questão específica, eu vou procurar aqui uma questão e vou ver se eu acho, na verdade, alguma questão. E assim, do livro eu resolvi bastante em sala, certo? Assim, outra recomendação para vocês é abrirem aquele material que eu vou atualizando toda semana para vocês, que lá tem bastante coisa, tá? Eu costumo pôr de vestibular, mas não necessariamente de Enem, porque dá trabalho pesquisar essas coisas do Enem aí. Por isso que eu perguntei, se alguém, né, tivesse sugestão do Enem, então ficaria mais fácil. Eu falo qual é a questão e o ano, eu traria. É, Vou ver se eu acho alguma questão que seja interessante para pôr aqui para vocês. Aqui, eu vou pôr uma simplesinha. E deixa então eu printar ela. Vou começar com uma simples, às vezes anima vocês e aí isso motiva a outras perguntas, tá bom? Mas eu vou deixar esse trabalho para vocês, viu? Isso de pesquisar a questão do Enem, que vocês acharem legal, ou do passe, fica para vocês, tá? E vocês achando, é só trazer que a gente resolve, tá bom? Se eu conseguir, claro, né? Se não conseguir, eu aprendo e depois eu ensino vocês. Estão vendo aqui a tela? Ok, eu vou entender Sim. que tá ótimo. Ó, essa questão, então, eu tirei lá da apostila que eu preparo para vocês, tá? Se não me engano, é a questão 10 de PA. E tá digitado, mas assim, uma coisa tá digitado, outra coisa é a explicação do vídeo, né? Então, assim, eu vou resolver ela aqui, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Eu peguei desse tema porque é o tema que está em aberto para essa prova, tá? A questão, então, é o seguinte. A razão da progressão aritmética, que se obtém inserindo 9 meios aritméticos entre um quarto e meio nessa ordem, aí tem as opções, tá? E o que esse exercício está falando? Então, assim, ó, ele falou assim, você tinha um quarto, ok? E você tem meio. E aqui, entre eles, a gente vai inserir 9 termos, 9 meios aritméticos, né? Estou falando do PA, tá bom? Podia ser geométricos, então seria do PG. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não vai caber, eu vou apagar lá o meio, tá? 5, 6, 7, 8, 9. Agora voltou o meio, né? Então ele quer saber qual é a razão dessa progressão aritmética que a gente vai obter aqui. O que fica claro para a gente é o seguinte: esse 1 quarto, ele é o primeiro termo da nossa progressão. Ele é o A1, ok? Então, se eu vou colocar 9, aqui então na sequência eu tenho o A2, depois o A3, o A4, o A5, o A6, A7, A8, A9, A10, e esse meio é para a gente o 11º termo A11, ok? Se nossa progressão for a progressão AN.
E agora com um exercício simples, porque a gente pode refazer a pergunta é o seguinte, olha, sabendo que o primeiro termo é 1/4 e que o 11º é meio numa progressão aritmética, determine a razão dessa progressão, ok? Então, assim, a pergunta agora ficou muito mais simples de ser entendida, né? Então, assim, a gente pode reescrever essa pergunta da seguinte maneira, olha só, você sabe que o primeiro termo é 1/4, sabe que o 11º termo é meio, isso aqui numa PA, ok? A pergunta é, qual é a razão? Qual é a razão R? O que você precisa, então, para poder resolver esse exercício é simplesmente conhecer o termo geral. O que é o termo geral de uma PA? Né? A gente está falando, no caso aqui, de PA. É o termo geral, você pode escrever ele em função do primeiro termo e da posição que ele ocupa da seguinte maneira. Ele é o primeiro, n menos 1, vezes a razão. Ok? Aqui a gente tem informação. O termo que nos interessa é o 11º, no caso, né? Então, você tem A11, é A1, mais 11 menos 1 vezes a razão. A11, meio. A1, 1/4. 11 menos 1 é 10. 10 vezes a razão. Ok? Pronto, o exercício agora virou resolver uma equação do primeiro grau, né? Então, 10 vezes a razão. Esse 1/4 passa a subtrair, então meio menos 1/4. Então, 10 vezes a razão é 1/4. Então, quem é a razão é só passar o 10 dividindo. 1/4 dividido por 10. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a razão é 1/40. Okay? Bem simplesinho a questão, embora a pergunta possa, num primeiro momento, não parecer tão simples. Isso no gabarito, para a gente, é a letra B, né? 1/40, letra B. Tá bom? Bem simples. Eu tinha digitado ela para vocês, mas então aqui tem a solução dela por vídeo, né? Talvez ajude mais quem tenha mais dúvidas. Bom, eu fiz a primeira e agora eu deixo para vocês a sequência de perguntas e tudo mais que vocês acharem importante. Qual que é o site, Letícia? Olha, eu conheço um, então assim, divulgando para vocês, não sei se vocês conhecem, tá? Eu vou, como eu falei, então assim, questão de conteúdo, agora eu dependo de vocês, né? Eu vou mostrar para vocês que eu acho interessante. Normalmente, eu, sim, primeiro que eu não ganho nada com isso, mas eu acho interessante porque tem bastante conteúdo e o legal é que não é só de matemática, tá bom? A hora que estiverem vendo, vocês podem me dar um ok. Já tá? Tá aparecendo. O que é legal desse projeto de medicina? Claro, eles têm, gente, eles vendem um curso e para quem quer se preparar e tudo mais, não estou falando disso não, tá bom? Mas existem questões de... Ó, vocês podem ver aqui, português, matemática, física, química, etc, tá? Eu entro sempre no matemática, óbvio, né? E aí, assim, o que é legal? Ele te orienta como você pode estudar para o Enem e tudo mais, só que aqui ele tem, assim, o que me interessa, certo? Muitos exercícios, então, assim, matemática do Enem, análise combinatória, por exemplo, conjunto, vocês estudaram esse ano, determinantes vão estudar o ano que vem. Equações algébricas, um pouco a gente estudou esse ano, mas vocês vão estudar mais mesmo no terceiro ano. Isso aqui, provavelmente acho que o ano que vem vocês devem estudar. Funções, nós estudamos esse ano. Geometria analítica lá no terceiro ano, espacial no terceiro ano. Geometria plana, então, ensino fundamental,
A gente não revisa muito aqui. Logaritmo a gente estudou esse ano. Matemática básica também não. Matriz o ano que vem, números complexos terceiro ano. Mas então eu vou escolher um aqui, por exemplo, funções, só para dar um exemplo, funções. Se eu abro funções, então ele tem aqui, ele dá lista de exercício com gabarito e tem um resumo teórico. Tudo isso é de graça. E aí você pode escolher lá função exponencial, funções, logaritmo, quadrática, inversa, ok? Eu vou, por exemplo, eu vou abrir um deles aqui só, por exemplo, exponencial. Aí que você pode fazer o download do arquivo, aí pronto. Ele vem, tá vendo? Várias perguntas. Por exemplo, exercício de matemática, função exponencial. Aí é muito grande. Ó. Esse exercício são 17 páginas de perguntas, tá? Tô só rolando aleatório aí. O legal é que no final tem o gabarito, né? Então, não tem a solução da questão. Aí eu imagino que eles vendam para quem se matricule e tudo mais, certo? E aí, mas dá para se preparar para várias áreas estudando, aproveitar assim, ó, eu estou estudando funções com o professor. Então eu posso abrir e tentar fazer e tirar essas dúvidas. E é um bom caminho. Esse outro que você escreveu é WQD, eu não conheço, por exemplo, certo? Então, assim, depois eu vou até dar uma olhada nele, né? Para ver o que tem de diferente nele e tudo mais. Mas me parece, bom, eu cliquei aqui no link, ele pede um cadastro, né? Não sei agora se é gratuito ou não, né? É gratuito? Você sabe me dizer se é gratuito? Ah, tá. Tá ótimo. Então, se é gratuito, se é gratuito é bom, né? Ok? Eu também recomendo o portal da matemática, que é gratuito, tem muito conteúdo, tá? E aí lá é matemática e física, é portal da matemática, mas se você procura no Google e portal da matemática, você vai achar também junto, na verdade vai ter escrito assim, portal da ciência, um trem assim. Ele mudou o nome. E aí tem lá dentro portal da matemática e portal da física. O da física eu nunca abri não, mas da matemática pode dizer que é muito completo em questão assim, de conceitos, explicação de conteúdo. É o melhor que eu conheço, até porque lá tem os vídeos que são gratuitos. Deixa eu fazer aqui, então, mostrar para vocês. Aqui, ó, portal da matemática. Acho que agora a minha internet só um pouquinho. Não sei, não está querendo abrir. Só porque eu fui falar bem. Eu tô conectado? Tô, né? Pronto, abriu aqui, ó. O legal é que tem, então, do sexto até o terceiro ano, né? Do sexto fundamental até o terceiro ano. Você pode navegar pelos módulos. Então, sexto ano, sétimo, você pode fazer revisão só. Tem o número, dúvidas sobre números racionais, porcentagem, juros, tudo está aqui. Aí, por exemplo, a gente está no primeiro ano, né? Ó, exponencial, logaritmo, e assim vai, ok? E aí eu vou clicar, por exemplo, no que a gente estudou esse ano, função exponencial, veja o módulo, certo? O legal é que aqui tudo é de graça. Você pode ver o vídeo de graça, ok? Então, assim, se eu cliquei no vídeo é porque a tela não vai aparecer para vocês agora. Mas ele tem um vídeo com a explicação. Aí aqui no cantinho tem então, as videoaulas, você pode ver os exercícios resolvidos, também alguns em gravado, tá bom? Vamos ver aqui se tem, ó. Resumo, pananã, pananã. Problemas, ó, aí, ok? Mas aí aqui no canto, então, tem o caderno de exercícios e material teórico, ok? Então, assim, eles te dão a aula, te dão a teoria para você estudar em casa, te dão um caderno de exercícios para você resolver, te dão exercícios resolvidos. Esse teste, eu confesso que é uma sessão nova, eu não conheço. Eu já tinha um tempinho que eu não abri, eu não sei se
Ah, ele falou que você precisa estar logado, mas assim, é só criar o login é de graça, tá bom? Assim como lá do outro, o login é de graça. E é interessante também para quem quer estudar. Tem boas maneiras. Se você tem problema de internet, o legal é que aqui ele te deixa baixar os vídeos todos de graça. Quando você clica nele, você tem a opção de fazer o download. Ele é do YouTube, né? Ele te redireciona para o YouTube. Mas ele te dá a opção de você fazer o download de qualquer vídeo que esteja aqui de maneira de graça também. Sei lá, por exemplo, você vai no lugar que tem internet, você baixa o vídeo, depois você pode levar para casa ou no aparelho de celular e assistir, tá bom? Eu vou fazer mais um exercício, então. Ninguém tá pedindo nada. Já acho que agora vocês já devem estar vendo aqui, né? Então, esse outro exercício diz o seguinte: se uma PA, a soma dos n primeiros termos é 3n ao quadrado, então a razão dessa progressão é, aí temos as opções, ok? O que o exercício está falando para a gente? Ele está falando o seguinte, que a soma dos n primeiros termos é dado por 3n ao quadrado, ok? Como que daqui, então, isso aqui está falando de uma PA. Como que daqui eu tiro a razão, ok? Então, por isso que eu falo que nem sempre a gente tem que ficar atrelado, preso só à fórmula, tá bom? O que significa a soma dos n primeiros termos? Significa que você está somando os n primeiros termos, ok? De fato, a soma dos 10 primeiros termos é somar os 10 primeiros que aparecem na PA. Dos 20 é 20, os 20, assim sucessivamente. É claro que existe uma fórmula que, por exemplo, nesse caso aqui pra gente, pouco importa, ok? Você vê que nem sempre a fórmula ajuda a gente conhecer essa fórmula aqui. Nesse caso específico, não ajuda a gente a resolver o exercício. É mais importante a gente entender essa informação aqui, que a soma dos n primeiros termos é somar os n primeiros termos. Então, por exemplo, se o n for 1, eu estou somando o primeiro termo, ou seja, eu só estou com o primeiro termo. O que é o S1? O S1 é a soma do primeiro termo, que é o próprio termo, né? Ok? Pela informação do exercício, isso vale 3 vezes 1 ao quadrado. Então é 3. Pronto, o que você acabou de dizer aqui? Você falou que na PA o seu primeiro termo vale 3. O que é o S2? O pô de amarelo. O S2 é somar os dois primeiros termos, ok? Pela formulazinha dada, é 3 vezes 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Aí você fala, então, professor, eu sei que a soma dos dois primeiros vale 12. Mas nós também sabemos quanto vale o primeiro, né? O primeiro vale 3. Então, o A2 é quanto? É 9. Agora ficou muito simples, né? Porque no APA a razão é constante. É só a razão é quem? É fazer o A2 menos o A1, né? A razão é 6. Ok? Então, a razão é o A2 menos o A1. Que é 9 menos 3. A razão, portanto, é 6, bem simplesinho. Se a gente fosse tentar usar essa fórmula aqui, gente, se igualar 3n ao quadrado, pensa, a bagunça que não ia virar, né? Porque a gente ia ficar dependendo de duas variáveis, do A1 e do N, ok? Então, assim, não é o melhor caminho. Talvez você pudesse até resolver essa equação, ok? Eu até imagino que talvez tenha como resolver, que eu posso trocar esse AN por A1 mais N menos 1 vezes a razão. Em todo caso, volta na segunda variável e aí, pronto, bagunçou, eu não sei quem é o termo. Entender essa ideia torna o exercício muito mais simples, né? Então, assim, no caso é a letra A, o gabarito, tá bom? Tem a solução digitada. Deixa eu fazer um comentário com vocês, gente. Quando a gente está digitando esse exercício para vocês igual eu digito,
Primeiro, eu não tenho nem como imprimir para poder corrigir se está certo, se está errado, e muitas vezes a gente lê o exercício lá na hora e digita sem assim, vai digitando sem fazer nenhuma revisão. Então tomem cuidado, tá bom? Nem sempre porque está lá no digitado a solução que é a resposta correta ou que está tudo feito certo, tá bom? E aí vocês vão ver que tem partes das soluções que a gente omite. Fala assim, ó, fazendo as contas, né? Então, você vai responder numa prova, não adianta você escrever lá para mim fazendo as contas. Quem tem que fazer as contas numa prova é o aluno para explicar para o professor por que é a resposta daquilo, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, assim, um exemplo simples. Se vocês verem uma coisa, está lá, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Um exemplo bem simples. Aí eu falo assim, fazendo as contas, temos x1 igual a 2, x2 igual a 3, ok? Esse é importante. Como é que chegou no x1 igual a 2? Você calculou o delta, b quadrado, 4ac, depois calculou o x menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a, aí que obteve isso, entendeu? Então, quando a gente escreve fazendo as contas, quer dizer que eu omiti todo esse detalhe que é importantíssimo. Se tiver alguma divergência entre vídeo e, e digitado, prefiram acreditar no vídeo, porque no vídeo, normalmente, então, eu estou fazendo aqui, faço passo a passo, estou fazendo na mão, então a chance de errar é bem menor, tá bom? Mas, em geral, eu procuro digitar da melhor maneira possível para evitar esses tipos de erro, tá bom? Mas pode acontecer, tá? Perguntas? Nadinha, gente, tá tudo fácil mesmo. Então posso sortear uma pessoa aleatória para responder um exercício. Agora é vixe, né? Ok, como eu falei, nós cumprimos o conteúdo. E eu gostaria de poder resolver mais exercícios, mas tem que ser exercícios que, assim, tenham dúvida para vocês, né? Achei uma questão boa aqui para vocês. Claro, pode procurar. A ideia é essa, gente, assim, é, manda, igual eu falei, se eu souber fazer, eu resolvo na hora. Se eu não souber, eu aprendo, estudo como faz ele e explico, ok? O ideal, como eu falei, é que o conteúdo seja o que a gente está estudando em sala agora para não virar bagunça, não confundir a cabeça, tá bom? Se você tem algum conteúdo que não é desse tema, mas é de tema que a gente já estudou nesse ano, eu também ajudo, tá? Se for de um tema que for dos anos seguintes, a gente fala, olha, a gente vai precisar aprender esse conceito para poder responder a questão. Mas eu queria justamente isso, entendeu? Como eu falei, eu quero, na verdade, que vocês procurem as questões. Para mim, procurar a questão do Enem ou do. Não me ajuda em nada, né? Agora, para vocês, ajuda. Por exemplo, você tentou fazer uma questão, teve dúvida nela, então, de um conteúdo, por exemplo, que a gente está estudando, então é uma questão que merece atenção, né? Então, assim, ajuda a sua dúvida, esclarece para outros alunos e é de um conceito que a gente está vendo em sala agora, tá? Mas pode mandar isso se você tiver, puder partilhar a tela ou conseguir mandar um print aqui para mim por e-mail, eu colo aqui na mesa digitalizadora, do jeito que você preferir.
Pode, pode. Se não tiver, se eu não entender alguma coisa que vier escrita, eu pergunto para você, você lê a questão para mim, mas pode mandar sim no chat aqui, porque às vezes a gente já responde agora. Manda aí. É do Enem essa aí, né? Eu lembro dessa questão. Manda o complemento dela. É porque cortou em as três empresas, acho que tem a quantidade máxima de caractere. 21? Isso. Aqui, ó. As três empresas vencedoras do edital. Você sabe qual é o número dessa questão aí, de 2019? Eu só estou fazendo um negócio aqui rapidão. Eu quero achar ela só um pouquinho. Estou gastando só um tempinho porque eu quero pôr o vídeo dela. Eu tenho ela gravada aqui para vocês. Você sabe o número dela, dessa questão? Por isso que eu perguntei. 2019. Ah, ok, não tem o número. Só um minutinho, então. Peraí que eu vou achar e vou pôr aqui para vocês.
Pronto, achei aqui. Ó. Vou pôr para vocês. Só um minutinho. É porque eu peguei o caderno azul e a questão 152. Só um minutinho. Vou mostrar para você aqui. Se alguém puder falar no microfone para mim se está vendo ou não. Tá aparecendo. Deixa eu botar aquela que eu já começo a ler, porque eu sempre dou um resuminho de qual é a questão. Do canal e a gente continua de alguma maneira o enunciado, mas como sempre, vocês estão ouvindo aí? Para você fazer o download e ter acesso a essa prova e bem como as provas anteriores, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? A questão é na questão 152, o nosso caderno de referência é sempre o caderno azul, e vamos ao enunciado. Sim, mas está um pouco baixo. 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou... Está muito baixo, acho que o problema é no meu computador. Cláusulas previa o seguinte: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Não sei se está com problema, eu resolvo ela, vou resolver ela para vocês aí, tá bom? Mas eu ia mostrar porque eu ganhava tempo, mas acho que está com problema no áudio do meu computador. Vou mandar aqui também, se alguém depois quiser ver. Então, inversamente proporcional. Demorei um tempão para achar ela, eu queria só... Então, ó, a questão é o seguinte. Vou parar de partilhar a tela, tá bom? E vou partilhar aquela mesinha. A questão é o seguinte. Vou ler o enunciado dela do jeito que foi passado, tá? Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais em um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras causas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram as máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Tá bom? Então, deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou printar para vocês a pergunta, tá? Daí fica, eu li o enunciado, mas fica... uma coisa eu ler o enunciado, outra coisa eu botar ele aqui para vocês lerem, tá bom? Aqui, acho que agora dá para vocês lerem direitinho. Essa era a pergunta, essa que foi a pergunta que você me mandou, né? Ok? Então, esse exercício, ele tem uma coisa que é muito importante aqui para a gente, que é a chave do nosso problema. Então, depois vocês podem ler de novo o enunciado, mas assim, falou que tem 31 mil para gastar, e falou que o valor a ser pago é inversamente proporcional à idade de uso da máquina, ok? Esse é o ponto-chave para a solução do nosso exercício, ok? Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Então, nós diremos que 2 grandezas x e y são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Observe que eu estou falando de ser diretamente proporcionais, ok? Se existe uma constante k, ou qualquer outro número que vocês quiserem chamar, tal que a relação seja a seguinte. Então, eu digo que x e y são diretamente proporcionais se y pudesse ser escrito como k vezes x. Ok? Então, elas são diretamente proporcionais. Ok? O que são dizer que são grandezas inversamente proporcionais? Então, 2 grandezas são inversamente proporcionais quando esta relação ela não for necessariamente satisfeita. Ou seja, por exemplo, assim, se o x aumenta, o y aumenta. Então, elas são diretamente proporcionais. Okay? Se o x diminui, o y diminui. Agora, quando ocorre o contrário, por exemplo, se o x aumenta, o y diminui, então eu digo que elas são inversamente proporcionais. Ok? Então, grandezas que são inversamente proporcionais, que é o que trata esse problema para a gente,
são grandezas que satisfazem a seguinte relação. Olha só. Então, esse é ser diretamente proporcional, ser inversamente proporcional, que é o que o problema trata. Então, eu digo que y é k vezes x. Observe aqui comigo. Se o x aumentar na divisão, né, esse k é um número fixo. Se o x aumentar, o y diminui. Se o x diminuir, o y aumenta, ok? Então, elas são inversamente proporcionais. E esse é o ponto-chave aqui para a gente entender a solução que eu vou passar agora. Bom, depois o exercício, então, continua. É até bom que vocês deem uma lidinha, se puderem assistir, tá bom? Com calma, a solução que eu pus lá no vídeo para fazer o passo a passo, tá bom? Mas o exercício fala, então, que elas são inversamente proporcionais ao quanto a empresa vai ganhar, ao tempo de uso, certo? Então, vamos fazer assim uma tabelinha que nos ajuda a entender o negócio. Então, assim, tempo de uso, ok? O tempo de uso que vai aparecer para a gente é 2, 3 e 5 anos. Então, assim, eu tenho 2 anos, é tempo de uso em anos. 3 anos. E 5 anos, ok? Esse é o nosso tempo de uso. Bom, eu vou relacionar ela com as empresas, então tem empresa 1, 2 e 3. Eu quero saber quanto cada uma vai ganhar e eu sei que isso é inversamente proporcional. Então, digamos aqui, a empresa 1 ofereceu, né? Vou chamar, porque falou 3 empresas, tá bom? Então, a empresa 1 é que ofereceu a máquina de 2 anos, a empresa 2 é de 3 anos e a empresa 3 é que ofereceu de 5 anos, ok? Quanto que ela vai receber? Eu não sei. Digamos que a primeira empresa receba X, a segunda Y e a terceira Z, ok? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, esse valor ele é inversamente proporcional. Inversamente proporcional ao quê? Né? Ao tempo de uso, ok? Então, no nosso primeiro caso, a empresa, por exemplo, existe uma constante que é a chamada constante de proporcionalidade, ou diretamente ou inversamente proporcional, mas essa constante existe, certo? Você vai receber inversamente proporcional. Eu sei o seguinte, que x, ele é essa constante, não, o x é o quanto eu vou receber, certo? Essa constante dividido por 2, o que a empresa 2 vai receber. O que a empresa 1 vai receber. O que a empresa 2 vai receber é a mesma constante sobre 3. E o que a empresa 3 vai receber é a mesma constante sobre 5, ok? É a constante de proporcionalidade, tá? Esse K, lá no vídeo eu explico direitinho, mas senão ia ficar muito extenso. Vocês podem ver, a solução tem 20 e poucos minutos, tá bom? E aqui a gente faz rapidinho. Então, é chamada constante de proporcionalidade. A empresa que recebeu mais é a que dividiu pelo menor número, né? Então, assim, a empresa que deu a máquina com menos tempo de uso, 2 anos é que vai receber mais. A que deu com 3 anos de uso vai receber menos do que recebeu de 2, mas mais do que recebeu de 3. E a de 5 anos, perdão. E a empresa que ofertou a máquina com 5 anos é a que menos vai receber, ok? Então, essa constante é que importa para a gente, ok? E aí, olha só, qual é o valor, o conjunto, né? O total de recursos para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil, ok? Então, esse valor X mais Y mais Z, que ó, empresa 1 recebeu, empresa 2, empresa 3, dá 31 mil. Só que agora a gente consegue, então, sumir com essas variáveis e deixar todas em função de K. Se eu descobrir K, eu descubro X, certo? Então, olha só. K sobre 2, mais K sobre 3, mais K sobre 5 é 31 mil. Ok? Agora eu tenho que somar essas frações aqui, né? 2 e 3 é 6. 3K mais 2K. Mais K sobre 5. Isso é 31 mil. 3 mais 2 é 5, né? Então, 5K sobre 6 mais K sobre 5, 31 mil. Então, 6 vezes 5, 30. 25K mais 6K. Isso é 31 mil. 25 mais 6 é 31K. Sobre 30, isso é 31 mil. Olha só o legal, 31 dá para dividir, então aqui sobra quanto? 1000, né? Então, o K é quanto?
o K, a constante de proporcionalidade, é 30 mil, ok? Não é o que a empresa recebeu, certo? O exercício pede só que menos recebeu, tá? Né, com a maior idade de uso, ou seja, que a maior de idade é a que menos recebeu. Mas a gente pode responder tudo, tá? Então, assim, quanto que a empresa que deu o tempo mais novo recebeu? Recebeu 30 mil dividido por 2, recebeu 15 mil. Né? Isso foi o que a empresa 1 recebeu. O que a empresa 2 recebeu? 30 mil dividido por 3, 10 mil. Olha só, a conta tem que fechar, né? 15 mais 10 é 25, a outra só vai poder receber 6 mil, certo? Porque é 31 que tem. Será que vai dar isso mesmo? Então, Z é 30 mil sobre 5, 6 mil, ok? A soma da 31, né? 15, 10 e 6, 25, 31. E a empresa que menos recebeu, de maior tempo de uso, recebeu 6 mil reais. Tá aqui, ó, 6 mil reais. Então, o gabarito é a letra B, tá bom? Entendeu agora essa questão aí? Tá ótimo, Letícia. Então, o que você precisa ler para ficar claro, tá? Vai procurar sobre constante de proporcionalidade. Então, duas empresas, perdão, estava com a empresa na cabeça. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Se se existir uma constante K, chamada constante de proporcionalidade, tal que Y seja K vezes X. E são inversamente proporcionais se existir uma constante de proporcionalidade, que a gente também chamou de K, tal que Y seja, por exemplo, K sobre X, ok? Então, diretamente significa uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Inversamente, ocorre ao contrário, né? Se uma aumentou, a outra precisa diminuir, ok? E você vai ver tipo de problemas parecidos com esse é o seguinte, olha só, não sei se você já viu o problema assim. Sei lá, digamos que dois trabalhadores trabalhando, sei lá, 8 horas por dia, limpam um terreno em, sei lá, 4 dias. 3 trabalhadores trabalhando 6 horas por dia vão limpar o mesmo terreno em quanto tempo, entendeu? Então, assim, você relaciona coisas que são direta e inversamente proporcionais. E aí são problemas parecidos com esse, tá bom? Ó, então, gente, é 11h04, tá? Eu vou parar a gravação e depois eu disponibilizo para vocês. Mas eu recomendo de verdade, tá bom? Que vocês tentem fazer os exercícios, principalmente sobre o que a gente está estudando agora, tá? E usem essas aulas para a gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? Fica a critério de vocês, procurem os exercícios e tragam eles, tá? E aí no finalzinho da aula a gente pode fazer igual fez hoje, resolver outro tipo de exercício, somente que era um conceito que a gente já tinha visto, né, ao longo do ano. Se for algo que não estudou, aviso vocês, olha, gente, esse não dá para fazer agora, a gente faz depois, tá? E a gente deixa assim combinando, tá bom? Eu vou parar a gravação, mas fico aí à disposição.